Louvado seja Deus por mais essa oportunidade. Sem dúvida alguma, compartilhar a palavra de Deus é um dos grandes privilégios que nós temos. Principalmente compartilhar com pessoas que nós amamos e que nós desejamos o crescimento espiritual, a maturidade cristã, o comprometimento com a obra do Senhor, com o próprio Senhor num relacionamento íntimo, pessoal e diário. Por isso nós temos nos encontrado a cada manhã para estudar a palavra do Senhor, para compartilhar, para te incentivar, para te estimular, você, sua família, na esperança de que você esteja crescendo, sendo edificado, para servir esse Deus, para encontrar nele gozo, plenitude de salvação e de vida eterna. A vida eterna é um presente de Deus para você. A razão pela qual Cristo veio ao mundo foi para morrer por você, salvar os seus amados, e para isso nós precisamos educá-los na palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre vida eterna, sobre salvação, sobre a segurança da garantia da vida eterna. Nós trabalhamos sobre regeneração e agora estamos pensando sobre a questão da conversão genuína, aquilo que é conversão à luz das Escrituras. E nós temos um texto em 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 10, onde Paulo nos diz: porque a tristeza segundo Deus, ou seja, conversão, arrependimento, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A verdadeira conversão, essa que você experimenta pós-regeneração, ela nasce dessa tristeza diante de Deus, ou seja, esse arrependimento promovido pelo próprio Deus, que transforma o nosso coração e nos leva a uma vida de devoção, a uma vida de adoração a Deus. A tristeza segundo o propósito de Deus, segundo a ação regeneradora de Deus no seu coração, no meu coração, promove em nós o verdadeiro arrependimento, nos levando a uma conversão genuína, conforme Paulo nos instrui. E essa conversão genuína, essa regeneração, esse arrependimento, nos leva a uma devoção a Deus, a uma adoração a Deus, a uma entrega absoluta a Deus. Essa mudança da conversão, desse arrependimento, está enraizado na obra da regeneração. Uma vez que o Espírito Santo muda o nosso coração de pedra para um coração de carne, uma vez que ele coloca os mandamentos do Senhor dentro do nosso coração, ele faz essa mudança completa, nos levando a essa conversão, de nos arrepender, de entender os nossos pecados, de entender os nossos caminhos para longe de Deus. Essa conversão ela é efetuada de modo consciente na nossa consciência, na nossa razão, no nosso entendimento, pelo Espírito Santo. Quando ele muda o nosso coração de pedra para um coração de carne e coloca a lei do Senhor dentro do nosso coração, ele nos conscientiza como que nós estamos diante dessa lei. Nós estamos em pecado, nós estamos em rebelião para com Deus. E isso nos promove no nosso coração esse verdadeiro desejo de conversão, de mudança de vida. Então, essa mudança lá no coração, ela vai gerar mudanças externas, visíveis, exteriores, que brotam lá do coração, porque o coração foi mudado na regeneração, porque ele nos conduziu à conversão. Os nossos pensamentos, as nossas opiniões, os nossos desejos, os nossos valores, os nossos comportamentos, a nossa ética são mudadas porque o nosso coração foi mudado. O nosso coração é a fonte de todas essas coisas. E uma vez que o coração é mudado pela regeneração e promovendo em nós a conversão, nós teremos então ações, pensamentos, palavras, atitudes que condizem com o padrão de Deus, com o padrão divino. E isso envolve uma convicção de que a nossa direção anterior, as nossas escolhas anteriores, o nosso procedimento anterior da nossa vida
foram mudados, porque nós entendemos que todos eles eram imprudentes, todos eles eram errados, eram contra a lei de Deus, era contra a palavra de Deus. E isso é mudado, é alterado no curso da nossa vida, à medida que essa regeneração produz fruto, à medida que essa regeneração promove a nossa conversão consciente, entendimento, razão, de forma racional, que nós queremos nos render. E a conversão é basicamente isso: você está indo numa direção e agora você volta para a direção contrária. Você fazia tudo que desagradava a Deus, tudo aquilo que não era de conformidade com a Escritura, e agora a regeneração promoveu essa conversão consciente, entendida de uma forma racional, que agora você está em direção a outro sentido, em direção a Deus, em direção às coisas de Deus, em direção à palavra de Deus, à lei de Deus e os mandamentos de Deus. Há dois aspectos na conversão que a gente precisa entender, que é o lado ativo da conversão e o lado passivo. O que é o lado ativo da nossa conversão? É isso que Paulo está dizendo ali, olha, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. O primeiro é o ato de Deus pelo qual ele muda o curso da nossa vida, mudando a nossa consciência, mudando o nosso entendimento, mudando o nosso coração e nos levando então à compreensão de que andar em direção a Deus, andar de conformidade com a lei de Deus, andar de conformidade com a palavra de Deus, é aquilo que agrada ao Senhor, é aquilo que é correto, é aquilo que é justo, é aquilo que é santo. Portanto, Deus então promove toda essa ação primária em nós. É Ele que promove a nossa regeneração, é Ele que promove a nossa conversão, nos conscientizando de que a nossa direção está errada, contrária a Ele, contrária à Sua palavra, e que agora nós estamos caminhando em direção a esse Deus. Ele nos conscientiza, nos orienta, nos instrui, muda o nosso coração, muda todos os nossos valores. Então a ação primária, a ação, de iniciativa primária é de Deus. Por isso que nós chamamos uma conversão ativa. Deus age em nós. Na verdade, é o ato ativo de Deus, quando nós sofremos a ação. Então vejam bem, por que é ativo da parte de Deus? Porque nós somos o agente passivo, nós sofremos a ação de Deus. Nós poderíamos dizer que ela é passiva porque nós sofremos a ação, mas ela é ativa da parte de Deus, da iniciativa de Deus, da ação misericordiosa de Deus em nos regenerar, em nos converter. A nossa ação passiva é porque nós sofremos a ação de Deus sem que nós cooperamos com Ele, sem que nós contribuímos com Ele para promover a regeneração e a nossa conversão. O outro lado passivo e também ativo é que quando nós sofremos a ação feita por Deus, então nós agora vamos ser ativos. Como? O resultado dessa ação de Deus em nós nos leva à mudança de atitude, à mudança de arrependimento, mudar o curso da nossa vida. Então vejam bem, Deus ativamente age primariamente em nós, nós sofremos a ação. Agora nós estamos agindo, para responder à ação primária de Deus. Então agora nós vamos mudar de sentido, nós vamos mudar de direção, então nós passamos a ser ativos. Nós então agimos de acordo com a nossa consciência mudada por Deus, nós agora agimos de acordo com a consciência e com o coração transformado que Deus nos deu. Então vejam bem, a conversão ativa é aquela que o ato de Deus pelo qual Ele promove a regeneração, a conversão no coração do pecador, dando ele consciência, dando ele entendimento, levando ele a uma conversão e levando ele ao arrependimento. A conversão passiva é o ato consciente, do qual Deus mudou a nossa mente, alterou o nosso coração, nos dando um coração novo. Nós sofremos essa ação graciosa de Deus. A sua consciência é mudada, o seu coração é mudado. E agora ativamente nós vamos responder diante dessa graça de Deus, submetendo a Ele, mudando a nossa direção, escolhendo a direção de Deus e vivendo de conformidade com Deus. Vejam bem, a Escritura ela nos dá
exemplos disso em toda a Escritura. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 15, você percebe ali a conversão de Naamã, né? Como ele, depois de submergir o rio ali e mergulhar 7 vezes atendendo a palavra do profeta, curado, ele agora passa então a mudar de ação, de adoração, de atitude, de comprometimento. Ele passa agora a caminhar em direção ao Deus vivo, ao Deus Yahvé. As suas ações, o seu comportamento são mudados porque Deus mudou o coração dele, porque Deus promoveu a regeneração dele, Deus promoveu a conversão dele. Ele agora responde em fé, agindo com uma direção, em direção a Deus, caminhando em direção à palavra de Deus, desejando adorar a Deus, desejando servir a Deus. Nós falamos sobre Manassés, né, o rei Manassés, lá em 2 Crônicas 33, um homem que foi depravado, provocou a ira de Deus, afrontou a Deus, e no final Deus promove a conversão de Manassés, promove a regeneração dele, levando ele a um quebrantamento, levando ele a se arrepender e se prostrar diante de Deus. E ele então responde a essa conversão, a essa regeneração, mudando direção, voltando a adorar a Deus, abandonando a idolatria, purificando o templo e a casa do Senhor. Nós temos aí a mulher samaritana, nós temos o próprio apóstolo Paulo, né, que caminhando contra Deus para Damasco, querendo matar os cristãos, no momento em que ele é confrontado por Cristo, Cristo pergunta a ele por que ele estava perseguindo a Cristo. E Deus ali então promove a regeneração de Paulo, promove a conversão dele e diz para que ele agora siga a direção de Deus. Ele mudou o curso da sua vida para seguir a Deus, para seguir a palavra de Deus e se tornar um grande servo, um grande missionário da obra do Senhor. Cornélio e Lídia fizeram a mesma coisa. Enquanto Paulo pregava, Deus abriu o entendimento de Cornélio, Deus abriu o entendimento de Lídia, mudou o coração deles, promoveu a regeneração, promoveu a conversão, e eles agora então, o que faremos para que sejamos salvos? Então vocês se arrependem dos seus pecados, vocês creem nesse Deus, sejam batizados e sirvam a esse Deus. Tudo isso nós vemos a obra da conversão que Deus faz no coração dos seus eleitos. Deus promoveu a regeneração, Deus promove a conversão e nós agora ativamente respondemos. Nós sofremos as ações de Deus de forma passiva e ativamente agora nós respondemos a Deus, mudando o curso da nossa vida, mudando a nossa direção, mudando o padrão de vida, de ética, de conduta. Por quê? Porque Deus ativamente mudou o nosso coração, ativamente Ele nos deu consciência dos nossos erros, dos nossos pecados e nos promoveu a conversão para que nós tenhamos um sentimento de arrependimento e possamos assim mudar de vida, mudar de atitude, mudar de conduta, de ética, de postura diante do Senhor. E esse é o desejo do nosso coração, que essa conversão que Deus faz na sua vida, na vida de sua família, leve você a mudar o curso da sua vida, a viver em direção a Deus, busca de Deus, busca da palavra de Deus, servindo a Deus, servindo o reino de Deus, glorificando a Deus. Deus te abençoe e nós vamos trabalhar mais aspectos da conversão. Isso é uma parte introdutória para que a gente comece então a esmiuçar essas características da conversão e como que nós devemos ter uma vida transformada, um coração regenerado, um coração convertido segundo Deus precisa ser transformado. Deus o abençoe, fique com Deus.